Senhor. Eu espero que Deus me use nessa noite e que o Espírito Santo acrescente ao teu coração. Amém? Esse mês é um mês diferenciado. Deus nos preparou para nos despertar para um tempo de ver o sobrenatural. Eu creio nisso, eu tenho sentido isso no meu íntimo e eu quero viver, amém? E o Senhor colocou uma palavra no meu coração, daí Ele tem confirmado. Como eu já falei aqui, eu gosto de ruminar a palavra, eu gosto de comer a mesma palavra várias vezes, né? E o Senhor colocou essa palavra em meu coração. E vem um tempo de milagres sobre nós. Vem um tempo de sobrenatural sobre nós. Vem um tempo que a gente vê, viver e experimentar a manifestação do poder de Deus. Na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Amém? E nós vamos falar hoje um pouquinho sobre fé. Né? Eu separei alguns textos na Bíblia, eu anotei aqui. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, não é verdade? Sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia também diz que a fé sem obras, ela é morta. Amém? Eu quero que você abra a sua Bíblia. Nós vamos ler alguns textos. E eu quero que você leia, abra a sua Bíblia em Hebreus capítulo 6, versículo 11. Hebreus capítulo 6, versículo 11. Você achou? Diz amém. Vou ler então, tá? Hebreus 11 diz assim: de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Então, eu estava meditando nesse texto, o Senhor falando no meu coração, e Hebreus fala isso: é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Então, quem se achega a Deus tem que crer que Ele existe. E uma das coisas que o Espírito Santo colocou no meu coração é que esse crer que Ele existe não fala de existência. Igual tipo, eu creio que batata existe. Não. Porque você viu a batata. Não está falando somente da existência dele. Esse crer que Ele existe está falando da revelação que você tem de quem Ele é. E do poder que Ele tem. Então, quando o texto diz, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, é necessário que aquele que se aproxima de Deus tenha revelação de quem é o Deus, do poder dEle, daquilo que Ele é capaz de fazer, e que Ele é galardoador, Ele é abençoador. Amém? Então o texto está falando sobre isso. E eu estava meditando sobre esses textos, fala sobre fé, né? E o Senhor foi falando no meu coração, e duas pessoas assim saltaram ao meu coração nesse tempo. Duas pessoas que viveram grandes milagres. E a gente consegue ver nessas pessoas isso que está descrito em Hebreus 6:11. Essas pessoas que se aproximaram de Deus, se aproximaram porque entenderam quem era Jesus, tiveram nítida revelação de quem Ele era e do poder dEle. Amém? Então, a primeira pessoa que o Espírito Santo lembrou no meu coração foi cego Bartimeu. Nós não vamos ler, mas o texto diz que
Bartimeu, lá em Marcos capítulo 10, ele ficava sentado à beira do caminho. E num dado dia, Jesus estava passando por ali, ele ouviu um movimento. E ele perguntou quem era. Informaram para ele. E ele começou a gritar. Eu estou tão rouco, eu nem vou poder gritar igual Bartimeu hoje. Mas ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E quando eu estava estudando esse texto, eu me veio isso no meu coração. Muitas pessoas gritavam Jesus naquela época, mas Bartimeu gritava diferente. Bartimeu gritava diferente. E havia uma multidão, as pessoas mandavam ele calar a boca, mas ele não calou a boca, ele continuava gritando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A Bíblia não relata quantas vezes que ele gritou. Não sei se ele gritou até ficar rouco, mas ele não desperdiçou a oportunidade. Porque o Deus Todo-Poderoso, o Deus do sobrenatural, estava passando naquele lugar. E ele tinha total entendimento, total revelação de quem era que estava passando ali. E ele clamou. Sabe quando ele grita, Jesus, filho de Davi, na verdade, no íntimo, ele está declarando: eu sei que tu és o Messias. Eu creio nas profecias a teu respeito. E eu não vou perder essa oportunidade. Sabe? É isso que esse cenário comunicou no mundo espiritual. E ele viveu o sobrenatural. Você conhece a história? Jesus manda chamar ele. Ele vai até o encontro de Jesus. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça, Senhor? Eu quero ver. E ele foi curado. Ele recebeu um milagre. Por quê? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe, tenha a revelação de quem Ele é, tenha a revelação do poder dEle, e que Ele é abençoador. Amém? Glória a Deus. E uma outra mulher, que essa me ensina demais, uma segunda pessoa. Eu quero que você abra lá em Marcos, capítulo 5. Vamos ler do 25 ao 34. Aleluia. Aleluia, Jesus. Uma outra pessoa que Deus ministrou ao meu coração e que tem me ensinado, que está aqui em Marcos 5, 25. Eu pedi para você abrir, mas eu ainda não abri, ó. Vou ler junto com você. Marcos 5, do 25 ao 34. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. E muito padecera à mão de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Agora, versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia consigo mesmo: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta
e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Esse texto é muito lindo, né, amados? E tem me ensinado bastante. Eu vou compartilhar algumas coisas. Esse texto, alguns pontos me chamam a atenção que aconteceu com essa mulher. O primeiro ponto é que diz que ela estava há 12 anos, né? À espera de um milagre. 12 anos esperando viver a cura. Mas um dado momento ela ouviu a fama de Jesus. Depois de ela ter corrido a tantos médicos, a tanta situação, chegou aos ouvidos dela a fama de Jesus. E o texto diz que ela, tendo ouvido a fama de Jesus, ela saiu de casa, se preparou para ir se encontrar com Jesus, né? Então, tendo ouvido a fama de Jesus, teve fé e foi atrás do Senhor, né? Primeira atitude de fé que ela teve, porque como nós falamos, a fé sem obras, ela é morta. Então, quando ela ouviu a fama de Jesus, aquilo entrou no coração dela como uma revelação, e ela saiu ao encontro do Senhor. E enquanto ela saía ao encontro do Senhor, o texto diz que ela dizia consigo mesmo umas palavras. O que ela dizia consigo mesma? Se tão somente eu tocar na veste dele, eu vou ficar curada. E enquanto eu estava meditando nisso, que ela dizia consigo mesma, eu pergunto a você e para mim também: o que você tem dito consigo mesmo diante de algumas situações? O que você tem declarado com você mesmo diante daquilo que está à sua volta? Ela estava há 12 anos, mas depois que ela ouviu da fama de Jesus, ela começou a falar consigo mesma: ah, se eu tocar na veste dele, se eu tocar na veste dele, ai, se eu tocar na veste dele. Enquanto ela ia andando, enquanto ela ia caminhando, ela começou a se lembrar daquilo que ela ouvia, e só havia uma declaração no coração dela: ai, pode ser que tenha muita gente ali em volta, meu Deus, mas eu nem sou digna de estar ali, porque eu sou impura. Mulheres com fluxo de sangue naquela época não poderia se relacionar com outras pessoas, não poderiam nem sair das suas casas, não poderiam ficar no meio de pessoas. Então era uma situação assim complicada para ela. Mas depois que ela ouviu a fama de Jesus, caiu como revelação no coração dela quem Jesus era. Ela começou a declarar: Ele é tão poderoso, Ele é tão poderoso, Ele é tão bom, Ele tem curado tanta gente. Eu não preciso nem falar com Ele. Se eu for escondidinha e tocar na veste dele, eu vou ficar curada. A declaração dela. O texto diz que ela dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. O que você tem dito consigo mesmo a respeito da tua casa, a respeito da tua família? O que você tem dito consigo mesmo? O que você tem declarado? Qual é a revelação que você tem do Senhor que tem te levado a declarar? Melhorou, glória. Ó, Jesus fazendo milagre aí, ó. O que você tem declarado consigo mesmo? Porque aquilo que você entende do Senhor e declara, você movimenta o mundo espiritual para que o teu milagre aconteça. Você entende que existe um mundo espiritual que é muito real, mais real do que essa cadeira que você está sentado.
E quando você tem revelação de quem é Jesus, do poder dele, da graça, da bondade dele, use a sua fé com obras, faz declarações, o mundo espiritual é movimentado. Consegue entender isso? Foi o que aconteceu com essa mulher aqui. Ela dizia consigo mesma. Então você, a partir dessa noite, diga consigo mesmo aquilo que Deus é capaz de fazer na tua vida, na tua casa, na tua família, na tua história. Diga consigo mesmo todos os dias. Ainda que o dia não esteja tão como você gostaria, ainda assim o nosso Deus é lindo, santo, poderoso, maravilhoso, capaz de fazer infinitamente mais. E você pode dizer consigo mesmo: eu ainda não estou sentindo nada, mas Jesus é poderoso. Vai ter uma hora que de repente, uau, vai acontecer. Declarações consigo mesmo a respeito do poder de Deus. É isso que vai se manifestar na tua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. Assim como a mulher que ia andando, fraca, debilitada, nem podia estar ali, mas ela ia. Se tão somente eu tocar nas vestes, se tão somente eu tocar nas vestes. Ai, se eu tocar nas vestes, não preciso nem que ele me olhe. Não quero nem que ele fale comigo. Não. Eu só vou tocar na veste e eu vou ser curada. E foi isso que aconteceu. Aleluia. E eu estava esses dias orando, falando com o Senhor. Senhor, me perdoa. Porque pelo que eu tenho, digo comigo mesmo, que não atrai o meu milagre. Me perdoa, nos perdoa, Senhor, pelo que eu tenho dito comigo mesmo, que não está atraindo o meu milagre, que não está te glorificando. Perdoa-me, Senhor. Aleluia. Um terceiro ponto interessante dessa palavra é Jesus. Porque no meio de uma multidão, Jesus disse: quem me tocou? E a passagem ela é citada em 3 evangelhos, né? Em Mateus, Lucas e Marcos. Cada uma tem uma particularidade interessante, né? E tem numa dessas versões, que é a que eu acho interessante, que ele fala: alguém me tocou diferente. Alguém me tocou diferente. Havia uma multidão ali apertando Jesus, encostando em Jesus, mas só uma mulher tocou nele diferente. Porque ele falou: não, de mim saiu o poder. Alguém me tocou diferente. E eu comecei a falar: Jesus, me ensina a te tocar, me ensina a te tocar, me ensina. E foi nesta oração que gerou essa palavra. Essa palavra aqui que eu estou compartilhando é fruto de um clamor. Depois que eu li essa passagem, eu comecei a orar: Senhor, me ensina a te tocar. Senhor, me ensina. Para que saia a virtude do Senhor, o poder do Senhor, tocar diferente no Senhor. Aí, porque o mesmo Jesus dessa passagem está aqui. Aleluia. O mesmo Jesus dessa passagem, quando acabar o culto, vai contigo para a tua casa. E esse é o tempo de a gente tocar nele diferente.
despertando nessa noite para tocar nele diferente. Para que ele diga: de mim saiu o poder, de mim foi liberado o poder para a vida da Adriana, de mim foi liberado o poder para a vida da Anne, porque ela me tocou diferente. É esse despertar que o Senhor está trazendo para nós nessa noite. Que o Senhor nos ensine todos os dias a como tocá-lo. Aleluia. E mais uma vez eu te pergunto: o que você tem dito consigo mesmo a respeito da tua casa, a respeito dos teus filhos, da tua história, daquilo que você está esperando, daquilo que você quer viver? Sabe, teve um dia eu estava andando, eu sou um pouco maluquinha quando eu estou na rua. Às vezes eu vou andando, eu boto música e eu vou orando, eu vou distraída. Se eu estiver sem óculos, eu vou passar por você, não vou falar com você, mas não fica chateada, porque eu estou distraída e estou sem óculos. É um costume. Eu gosto de andar e ir orando, falando. É gostoso. É o meu secreto também. E ali eu falo, ali eu ouço. E eu estava indo trabalhar de manhã e falando com o Senhor: ai, Senhor, me ensina como tocá-lo. Me mostra, me ensina, pensando, orando. E o Espírito Santo falou comigo assim, eu até anotei que o Senhor estava orando e eu comecei a chorar, porque eu orando e falando, e o Senhor me disse que aquela mulher, ela começou a tocar Jesus desde quando ela saiu de casa. O toque dela não começou ali no meio da multidão. O toque dela começou quando ela saiu de casa. Quando ela saiu de casa, ela já estava tocando em Jesus. Não se engane, Jesus já estava esperando ela chegar. Ele já estava esperando ela chegar. Porque Ele é Deus, amém? Sabe. Ele conhece o mundo espiritual. Ele sabe quando a gente movimenta o mundo espiritual. Ele só estava esperando só o toquezinho para poder sair. Então eu fiquei tão maravilhada, eu comecei a chorar no meio da rua, que ela começou a tocar Jesus desde quando ela saiu de casa, e dizendo consigo mesma, aquela declaração que ela dizia: o mundo espiritual estava trabalhando para que aquela declaração dela acontecesse. E toda vez que você dizer consigo mesmo a verdade de Deus, a verdade de quem é, o Senhor é, o poder do Senhor, o poder dele também vai ser liberado sobre a tua vida. Os milagres sobrenaturais também vão acontecer na tua vida. Você crê nisso? Você entende essa palavra? Glória a Deus. Por causa das declarações dela. E é isso, amados, eu vou ler. É isso que libera o poder de Deus sobre nós. É isso que libera o poder do Senhor sobre a nossa vida. Primeiro ponto: ter revelação de quem Ele é. Se você ainda não tem, peça ao Espírito Santo. E se você já tem, declare consigo mesmo a revelação que você tem do Senhor. Ter revelação de quem Ele é. Declarar consigo mesmo, não importando as circunstâncias, não importando as dificuldades ao redor. Declare consigo mesmo: ah, o Senhor é tão bom, o Senhor é tão poderoso, ah, o Senhor é tão maravilhoso, o Senhor cura, Ele cura mesmo. Sabe, amados, a respeito de cura, se eu fosse contar os testemunhos, tem tantos. Mas sabe, enquanto eu estava
meditando nessa palavra, nessa pregação, eu comecei a chorar e lembrar do milagre do Senhor na minha vida, de muitos milagres que o Senhor já fez na minha vida. O maior e melhor milagre foi eu ser curada da depressão. Eu vivi boa parte da minha infância, pré-adolescência, uma boa parte da minha juventude mergulhada na depressão. Meu sonho era só morrer. Eu não tinha sonhos, eu não tinha planos, eu não tinha projetos. Embora eu estudava, eu trabalhava, ninguém sabia. Só quem sabia era minha mãe, que morava comigo. Mas no meu trabalho, na minha escola, no meio da minha família, eu era uma outra pessoa. Mas dentro de casa, eu era uma deprimida, onde meu único sonho era a morte, onde eu acordava de manhã chorando, porque eu ia dormir. Quando eu conseguia dormir, eu pedia: Senhor, deixa eu acordar, ou melhor, não deixa eu acordar, deixa eu morrer logo. Foi assim durante longos anos, muitos anos. Por isso que agora eu sou da bagunça, da balbúrdia. Eu gosto de fazer bagunça. Meu líder fala que eu sou da balbúrdia. Mas eu sou feliz, amados. Eu tenho uma alegria, eu tenho uma vida que eu jamais imaginei que eu fosse ter. O Senhor me curou. E eu tenho revelação do Deus que cura. O Deus que sara é real. Eu sei quem Ele é. Eu sei que Ele pode curar. Eu sei que Ele pode salvar, porque Ele me curou. Ele me curou. Aleluia. Eu estava me lembrando, quando eu estava escrevendo essa pregação, estava me lembrando desse período, né? E eu não podia ficar em casa sozinha. Das vezes que minha mãe saía, ficava sozinha, quando ela chegava em casa, que ela me via deitada, ela ficava desesperada, me sacudindo, porque ela tinha medo de sair e me encontrar morta. Mas o Senhor me curou. Aleluia. E ela botava a rádio para ouvir muitas músicas, muitos louvores. E tinha um louvor, tinha uma música, tinha um povo, que quando aquela música entrava no meu coração, era tão diferente, amados. Eu ouvia Pastor Moisés Malafaia, a música Maravilhoso, Soberano, Bendito e Único, Santo de Israel. Amados, eu ficava deitada na minha cama, olhando para o teto, quando aquela música tocava. Eu não sei explicar o que acontecia comigo. Aí depois que eu comecei a conhecer a igreja, que eu lia os CDs, o apóstolo dizia algo muito interessante. Ele dizia: conseguimos gravar a unção. Lembra, pastor? O apóstolo sempre dizia: conseguimos gravar a unção. Todos os CDs, o apóstolo dizia isso. Aí, a primeira vez que eu peguei, aí eu falei: é verdade, eu sei. A unção que era gravada chegava em mim. E por causa daquela unção que eu estou aqui. E Deus foi me curando, me curando. Eu vim bater aqui, primeira vez que eu vim aqui, uma porção de gente louvando, pulando, dançando, e eu: ai, que mentira. Essa alegria é tudo mentira, tudo falsidade. Isso não existe, porque eu nunca senti aquilo. Todo mundo pulando, dançando, Aí eu era a última a chegar e era a primeira a sair, que eu não queria ver ninguém, falar com ninguém. Foi luta, amados, foi luta. Por isso, gente, vou abrir meu coração. Eu amo esse lugar.
Eu amo essa igreja. Todos os dias, às vezes quando eu estou aqui, que eu estou adorando, todos os dias, eu acho que é o próprio Espírito Santo que faz isso comigo. Ele me faz lembrar dos dias que eu entrava por aquelas portas destruída, deprimida, doente. E eu não sou mais a mesma. E aí, aquela música, todo mundo pulando, eu falei, que mentira, que falsidade. E eu, hein? Mas assim foi, eu continuei vindo, Deus continuou me curando, me sarando, eu fui dando lugar ao Espírito Santo. Aí teve um dia, num tempo, a mesma música que cantou quando eu cheguei aqui, estava cantando. Aí estava eu, os amigos da juventude da época, a Lia e o Xande. Lia e o Xande são amigos da juventude, né? A gente sempre saía junto, brincava, a gente dava balbúrdia. Eliana é mais quietinha, né, amiga? Eu sou mais da balbúrdia. Então teve um dia que na mesma música, estava cantando, aí estava eu e os amigos da juventude, a música, eu cantarei e dançarei, celebrarei a vitória do Senhor, não temerei, a mesma música do primeiro dia, não, a da batalha, dançando, pulando, eu dava uma alegria, rindo, celebrando, Jesus o vencedor vive em mim, a letra dessa canção. Aí no meio da música eu ouvi a voz do Espírito Santo, você lembra? Aí você lembra? Aí eu lembrei da música, eu lembrei da alegria, aí eu comecei a gritar, eu tô curada, Deus cura, Ele é poderoso, Ele muda tudo, esse é o nosso Deus. O Senhor está nos despertando para tocar nele diferente e viver os milagres, viver um sobrenatural que Ele quer realizar, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Quantos querem tocar no Senhor? Quantos querem viver os milagres? Pega essa palavra, diga essa palavra, toque nele diferente e seja transformado. Eu pedi a ajuda do meu líder enquanto eu estava ouvindo essa palavra. Tem uma canção muito antiga, eu queria ministrar, e diante dessa palavra que você ouviu, o mesmo Jesus está aqui nesse lugar. O Deus dos milagres, o Deus do sobrenatural, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que faz maravilhas, está aqui nesse lugar. Comece a declarar consigo mesmo. E se hoje você quer tocar nas vestes de Jesus, eu te convido a vir ao altar e tocar nele. Ministério, me ajuda aqui. Isso, começa a tocar. Hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Vivi, me ajuda aqui, amiga. Tô sem voz.